Que coisa boa, queridos, nós podemos louvar a Deus assim, cantando cânticos tão bons como esse que a gente acabou de cantar. E é estranha a experiência, né? Porque hoje é dia do Senhor, que é dia de descanso, mas eu estou vendo alguns de vocês bocejando. O corpo está meio cansado, porque alguns já não são tão mais novos. Você tinha aquela época que você falava assim: nossa, acampamento é comigo mesmo. Aí você esqueceu que você envelheceu, né? eu sou um desses. Mas por outro lado, meus irmãos, é um cansaço de alegria ao mesmo tempo. É um cansaço de um corpo, eu não sei o de vocês, mas que tem aproveitado muito bem cada segundo. Eu tenho carregado no meu coração uma gratidão muito grande pelo que a gente está experimentando aqui no acampamento. Está sendo muito bom e os parabéns são para o nosso Deus, que nos dá a oportunidade de termos um momento assim, mas também para a nossa equipe de coordenação, de eventos, para todos aqueles que têm estado envolvidos aí ao longo dos meses, para a gente poder ter uma programação tão boa, e todos os que estão trabalhando aqui, o pessoal da mesa de som, o pessoal da música, o pessoal que está filmando a nossa programação, o pessoal que fez a decoração, né? O pessoal da cozinha que está fazendo a comida tão gostosa que a gente está comendo, tudo está muito bom mesmo, e o dia do Senhor é um dia de gratidão. Então, como eu falei, meus irmãos, ontem, o nosso objetivo não é ser desnecessariamente longo aqui, é falar apenas e tão somente aquilo que precisa ser dito. A gente não quer cansar ninguém, mas o nosso objetivo ao mesmo tempo é manter nossa atenção, manter a nossa alegria, a nossa dedicação a aprender aquilo que Deus tem para a gente. Hoje à noite seria o pastor Tiago pregando, mas ele precisou assumir aí meio de última hora o culto lá na Nacional, e coube a mim assumir essa parada. Mas vamos lá, está tudo tranquilo. Graças a Deus o Senhor me deu a oportunidade de expor sobre esse tema alguns anos atrás. Nós vamos falar hoje sobre perdão e reconciliação na família da aliança, como esperança. Eu gostaria de pedir a você que abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18, até o capítulo 6, versículo 3. Eu sei que ali a gente botou na apresentação até o versículo 21, mas eu vou esticar um pouquinho mais, até o versículo 3 do capítulo 6, tá bom? São apenas um total de 7 versículos. 2 Coríntios 5, 18. A palavra do Senhor diz assim, irmãos: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Capítulo 6, versículo 1. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra e queremos receber essa palavra de reconciliação no nosso coração, e que ela seja capaz de transformar a visão que nós temos sobre o perdão, sobre a reconciliação, mas também, Senhor, que ela transforme a nossa prática, para que o Espírito Santo hoje à noite possa nos encher de intrepidez e ousadia para praticarmos o perdão, praticarmos a reconciliação dentro da família da aliança, em nome de Jesus, amém. Irmãos, há uns anos atrás eu ouvi uma coisa muito interessante lá nos Estados Unidos, na época que a gente morava lá ainda, tinha uma loja de conveniência, eu e Débora a gente parou na estrada, não sei se a Débora vai lembrar disso, e aí a loja falava assim: olha, não toque nos objetos, porque eles são sensíveis, atenção para a regra de uso da loja. Aí ele colocou assim, em inglês: errar é humano, perdão, $10. E gente, eu achei aquilo tão interessante,
porque é uma frase muito pé no chão, muito realista, né? Ela mostra a visão que nós temos sobre a situação das... Errar é humano. Todo mundo vai errar em algum momento. Perdoar é outra história, né? E parece que a gente tem esse mecanismo dentro da gente. Perdão, você vai ter que conquistar o direito de ser perdoado. E, gente, todo mundo sabe que perdão e reconciliação deveriam supostamente ser uma marca distintiva do povo de Deus. Mas na prática, praticar esse negócio é muito difícil. Tem um morcego aí, gente? É um passarinho? Deixa o passarinho cultuar com a gente, né? Deixa ele lá, ele vai ficar voando aí, ouvindo os louvores, ouvindo a pregação. Mas você presta atenção aqui, tá bom? Praticar perdão é difícil. Eu não preciso apontar o dedo para mais ninguém não, minha esposa está sentada ali no meio. Não é que a gente não se perdoa, mas que até a gente chegar naquele lugar que você se sente à vontade para perdoar. Eu lembro que eu e o Biso, lembra do Biso, o pastor Silvio Biso, lembra dele? Então deixa eu lá dar uma boa notícia para vocês, tá? Vocês viram aí que foi divulgado nos grupos aí? Está começando oficialmente o trabalho da Chiesa Reformada Redenzione. Legal, né? Falei, Biso, o nome vai ser esse mesmo. Ele falou, meu nome é Redenção. Falei, legal, eu gosto desse nome. Podia ser um bom nome de igreja, né? Mas eu lembro que eu e o Biso, há um tempo atrás, alguns anos atrás, ele ainda era pastor da capital. A gente foi trabalhar uma situação familiar, eu fui ajudar ele lá, ele pediu ajuda. E era um rapaz que estava tendo dificuldade, problema dele com a família. E a gente foi conversar sobre a necessidade de perdão. E ele virou para mim e para o Biso desse jeito, não quero conversar sobre perdão. A gente, por quê, meu irmão? É importante. Ele falou, não é que eu não quero, não é que eu não aceito conversar sobre perdão, é que eu ainda não estou no meu momento. Gente, como assim, meu irmão? Que negócio é esse de momento? Não. E aí depois a gente foi descobrir que normalmente ele precisava de 1 a 2 semanas para voltar a falar com a pessoa com quem ele teve uma briga, para depois então ele avaliar se a pessoa merecia o perdão. E a gente acha estranho falar isso, mas infelizmente o nosso mecanismo é esse. Paulo está escrevendo, meus irmãos, essa segunda epístola de Coríntios, para uma igreja que por um lado ela era maravilhosa, tá? A igreja de Coríntios tinha muitos dons espirituais, era uma igreja muito cheia de potencial espiritual. E Paulo tenta até botar ordem na casa, na vida dos dons espirituais dessa igreja, porque claramente era uma igreja muito abençoada nesse quesito. Por outro lado, era uma igreja imatura, era uma igreja que havia orgulho, competição entre os irmãos, mas principalmente um espírito meio de rebelião contra a autoridade do apóstolo Paulo. Era uma igreja meio briguenta, meio rixosa. Paulo falava, tinha que usar cartada apostólica, né? Fala assim, vocês têm que me ouvir, eu sou apóstolo. Eu estou falando da parte de Deus, não estou falando em meu nome não. Mas é porque era característica dessa igreja ser uma igreja rixenta, envolvida em problemas relacionais entre eles mesmos e contra o apóstolo Paulo. Era uma igreja lenta em perdoar, muito parecida com a gente às vezes. Então o apóstolo Paulo, depois de ter gastado a primeira parte da carta aqui falando sobre as lágrimas dele, sobre a dedicação dele a essa igreja, implorando para que eles ouvissem, ele começa a lembrar da identidade espiritual deles. Veja, vocês coríntios, vocês igreja, vocês foram ressuscitados em Cristo, vocês são novas criaturas, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E se tudo se fez novo, e vocês foram salvos por Jesus, então vocês precisam entender muito bem o que é esse negócio de perdão, porque Deus fez isso por vocês. Vocês não podem viver empurrando as rixas e problemas de vocês para baixo do tapete, porque isso não vai resolver. Regra do não vamos falar, vamos ficar quieto, não fala, isso não vai resolver. Vocês vão continuar com corações rixentos e complicados. Meus irmãos, onde é que começou esse negócio? De onde que veio esse espírito nosso de ser tão brigão, tão complicado? Meus irmãos, começa no casal mais falado desse retiro, Adão e Eva. Você lembra o que começou a acontecer? Volta lá em Gênesis 3, deixa eu mostrar um detalhe aí para vocês. Volta lá em Gênesis 3.
recapitulando, Deus já havia dito que se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles certamente morreriam. E a humanidade morreria neles também. Eles seriam os representantes da humanidade. A morte entraria no mundo, mas essa morte, meus irmãos, não foi só uma morte física, não foi só uma morte do corpo, das faculdades do corpo, mas ela também foi uma morte dos relacionamentos. Perceba que agora, que no versículo 20 do capítulo 3, quando a gente chega nesse versículo, fica claro que, aqui claro, né, a gente tem um processo de que Adão deu nome a Eva, e ela se tornou uma mulher por ser mãe de todos os seres humanos. Mas aqui uma coisa muito interessante que acontece, eu vou pegar aqui até um pouquinho antes para dar um pouquinho mais de contexto. Volta aqui no versículo 15. O versículo 15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Então vamos lá, vamos fazer um resumo aqui. O pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo, e tudo começou a morrer. A mulher que dava à luz num processo muito mais tranquilo, agora as dores de parto começam a se multiplicar. Ai meu bem, está doendo. Mas agora o trabalho também fica um trabalho penoso, porque agora Adão vai ter que suar muito, porque a terra não produz mais com tanta produtividade. Agora tem cardos, tem abrolhos, tem espinhos. Então o trabalho é complicado. Então chega no fim do dia, Adão chega em casa, né? Vamos teatralizar um pouquinho. Adão tira o paletó, joga em cima. Eva! Cadê você, mulher? Estou procurando o controle da televisão. O que foi, meu bem? Eva, eu estou cansado demais. Fui trabalhar hoje na agricultura, mas você acredita que a terra está cheia de cardos e abrolhos, Eva? Está difícil de trabalhar. Você acha que os seus problemas são grandes? Você vem me falar dos seus problemas? Olha o tamanho do meu bucho, Adão. Está doendo esse negócio aqui? O filho que botou aqui foi você que botou. Eu também estou cansado, não é só você que tem problema não. Quando começa a ter problema, começa a ter DR, discussão de relacionamento. E quando começa a ter discussão de relacionamento, começa a ter uma ideia de quem é que tem mais razão, quem é que tem mais justificativa para estar sofrendo mais. E o texto diz, você percebeu, que um dos problemas nessa dinâmica de Adão e Eva, logo aí no final do versículo 16, você viu? Ele fala: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. A relação fluida que vocês tinham antes agora é uma relação de subjugação. Você vai tentar impor suas vontades sobre Adão, e ele vai tentar te liderar, mas também com tirania, com machismo. Vai ser uma guerra entre vocês. O problema, meus irmãos, é que a inimizade surgiu no Éden. Pessoas que deveriam ser amigas, parceiras, companheiras, passam a enxergar um ao outro como adversários. Nas famílias começa a acontecer isso. A gente falou de famílias que deram muito certo ontem à noite, mas você lembra de uma família que as coisas desandaram? O grande rei Davi pulou o corguinho, e como resultado dos pecados de Davi, os filhos de Davi também começaram a trazer problemas dentro de casa. Ele tinha um filho chamado Absalão, ele tinha outros filhos que tinham problemas de competitividade, e o relacionamento de Davi com seus filhos, num certo momento, ficou truncado, complicado. Meus irmãos, dentro dos nossos lares, a gente passa a ter problemas muito sérios, e esses problemas, eles surgem do veneno de serpente, que foi colocado dentro da nossa cabeça e do nosso coração, no momento que a gente passou a pensar que a gente é melhor do que os outros.
A serpente convenceu a gente disso, de que você só pode se satisfazer quando você for igual a Deus. Você é bom, você é melhor. E a inimizade começou a rachar, fraturas no relacionamento entre Adão e Eva, fraturas no relacionamento entre Caim e Abel, fratura no relacionamento entre Noé e seu filho Cã, que viu o papai no momento de indecência, fraturas no relacionamento entre Jacó e Esaú, e entre Isaac e Rebeca também. Fraturas, fraturas, fraturas. E meus irmãos, de vez em quando a situação dentro da família da aliança pode ser tão complicada. Eu ouvi uma ilustração uns anos atrás, que era a ideia de um terremoto. A gente nunca passou por um grande terremoto, né? Mas você imagina, a gente está aqui no acampamento, brincando, não sei o quê, fazendo, de repente, um barulho. Eu lembro de um terremoto que eu peguei quando eu era mais novo, aqui em Brasília. Vocês lembram? Alguém lembra de um terremoto que teve em Brasília? Foi um terremoto tão grande, mas foi um terremoto. Mas você imagina agora, um terremoto, vibrando, e aí prédio rachando, casa quebrando, carro virando na rua, a pista se abrindo. Deve ser uma experiência terrível, morar num lugar que passou por um terremoto. Quando eu cheguei no Nepal, há 3 anos atrás lá, eu vi destruição. Falei, gente, o que aconteceu aqui? Eles me explicaram, teve um terremoto grande no Nepal antes da pandemia. E rapaz, eu não sabia disso não. É uma cena de guerra. Agora imagina que você é uma criança, que quando você nasceu, o terremoto já tinha acontecido. Já tinha acontecido. Em vez de você ter um antes e um depois, agora você é uma criança que você já nasce num lugar todo destruído, paredes rachadas, tudo feio, casas desmoronadas, mas essa é a vida normal para você, porque quando você nasceu o mundo já era assim. E a ilustração, quando eu ouvi o pastor, ele disse, essa deve ser a visão de uma criança, quando ela já nasce numa casa, onde papai e mamãe todos os dias se tratam só na tremedeira. É só desespero, é só gritaria, é só xingamento, é só troca de farpas, é só provocação. O irmãozinho mais velho fala mal da irmãzinha do meio, a irmãzinha do meio me dá meu brinquedo. Então o bebezinho já nasce numa casa em terremoto. Um bebezinho, uma criança que cresce numa casa em terremoto, o terremoto vai ser o modo de vida dela, ela vai viver desse jeito. Esse vai ser o normal. Meus irmãos, infelizmente, o pecado de Adão nos atingiu como um terremoto, e fez a nossa vida chacoalhar, e nós, crentes em Cristo Jesus, que deveríamos ser um povo diferente, infelizmente, dentro de casa as coisas podem ser bem feias. Recentemente, o pastor Lucas Carvalho não está aqui agora, mas ele sabe dessa história. Um grande pastor nos Estados Unidos foi afastado do ministério dele. Eu preciso dar esse exemplo para vocês. Foi afastado do ministério dele, um pastor de longa caminhada ministerial na área de aconselhamento bíblico. Foi afastado, na verdade, ele não foi afastado, ele pediu afastamento, porque numa certa noite, a esposa do pastor manda uma mensagem para o conselho inteiro, para a junta diaconal da igreja, falando, estou saindo de casa com o filho mais velho. E aí os presbíteros, o que aconteceu? E ela fala, olha, o homem que vocês conhecem no púlpito, falando as lindas coisas que ele fala, ele é bem diferente dentro de casa. Dentro de casa ele é um homem irado, ele é um homem malvado, é um homem que não dá atenção para a família, que faz do ministério a coisa mais importante e a família fica escanteada. E aqui em casa o bicho pega, aqui em casa é um terremoto. E aí, como ela mandou a mensagem para todos os presbíteros, para todos os diáconos, todos eles foram simultaneamente perguntar, pastor, o que está acontecendo? E aí esse pastor precisou dizer, realmente a gente tem enfrentado problemas, não havia adultério, não havia violência física, mas havia um ambiente de hostilidade. E esse pastor pediu afastamento do púlpito da igreja. Meus irmãos, a gente não pode ignorar que certos momentos dentro de casa está igual um terremoto.
Acontece. O pecado é forte, o mundo é cruel e Satanás não alivia. Então Paulo, ele vira para essa igreja de Corinto, assim como ele vira para a gente, e ele fala assim: lembrem-se que vocês são ressurretos em Cristo Jesus, e a coisa com os crentes tem que ser diferente. E no versículo 18, veja aí no texto bíblico, agora voltando para 2 Coríntios 5, volta para 2 Coríntios 5. Depois de ter dito no versículo 17 do capítulo 5, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. No versículo 18 ele diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Paulo vira para essa igreja de Corinto, essa igreja, da forma como ele está, ele fala assim: vocês estão fazendo exatamente o contrário do que Deus espera, porque Deus esperava que vocês entendessem que vocês são embaixadores da reconciliação, é o que ele fala no versículo seguinte: embaixadores da reconciliação. O que é um embaixador? As crianças sabem o que é um embaixador? Alguém sabe? Sabe, saiu, pode falar. O que é um embaixador? Um dono, um ajudante, um representante. É uma palavra, sabe o que essa palavra significa? Alguém que representa o país dele, quando ele vem, né? Então, por exemplo, vamos supor, os Estados Unidos tem um presidente, né? Você falou um dono, mas tem um presidente lá, né? Aí o presidente dos Estados Unidos quer ter um relacionamento com o Brasil. Aí ele manda um representante para morar aqui no Brasil. Esse representante que vai falar em nome dos Estados Unidos é um embaixador, tá? Então ele é um porta-voz, é alguém que representa os interesses da nação de onde ele vem, certo? Então, olha só, meus irmãos, a Bíblia vira para a gente e fala que nós somos embaixadores meramente de Deus? Não, embaixadores de um país chamado reconciliação. A nossa pátria é a pátria da reconciliação. Aí você falou: mas como isso é possível? Significa que primeiro eu tenho que ter aqui as coisas funcionando, reconciliadas, então eu me torno isso? Não, ele está falando que primeiro Deus reconciliou consigo o mundo em Cristo Jesus. Quando Cristo foi enviado da pátria celestial para essa pátria terrena, ele veio como um embaixador da paz. Lembra? Isaías capítulo 9, ele é o príncipe da paz. Que paz é essa? A paz que é necessária porque o Criador e a criatura estavam em guerra. Crianças, vocês sabiam que a gente estava em guerra com Deus? Vocês sabiam disso? Eu estou rindo aqui, vocês não sabem que eu estou rindo, vou falar só porque eu falei isso no meu sermão de prova, no meu presbitério, há 14 anos atrás, 10 anos atrás. E alguém falou assim: como assim que a gente está em guerra com Deus? Eu falei: ô pastor, vai ler a Bíblia. Mas se até um pastor pensava que a gente não está em guerra com Deus, quiçá as pessoas nesse mundo, que estão vivendo suas vidas achando que elas estão de boas, está tudo bem com Deus, quando Romanos capítulo 5 diz que na verdade o Criador e a criatura estavam num processo de inimizade. O pecado de Adão gerou um terremoto entre Deus e a gente. Nós, diante de um Deus santo, nos tornamos transgressores, maus, provocadores, picunhentos, cheios de problemas. Tudo isso porque a gente se afastou do Criador. Então ele enviou o príncipe da paz, que fez paz verdadeira na cruz do Calvário. É basicamente a ideia de Paulo aqui. Pelo sangue do Cordeiro derramado, esse Cristo que se tornou humano, representante de Deus entre os homens, mas também representante dos homens diante de Deus, né? Duas naturezas, representante de Deus aos homens, ele é Deus, representante dos homens diante de Deus, ele é um sacerdote nosso. O que Cristo fez? Ele ofereceu a sua vida, o seu sangue, naquela cruz, para fazer a mediação entre nós e Deus. Gente, o pessoal do direito aí, tá?
Galera aí, os juristas aí de plantão. Um dos processos dentro do direito, que é muito interessante e precisa ser estudado, é o processo de mediação judicial. Quando se fala sobre acariação, criança sabe o que é acariação? O processo de ficar com cárie na boca? Não. Não é isso. Acariação é quando você, olha só, crianças, vamos lá, os adultos aí também sabem. Mediação. Duas pessoas estão brigadas. Brigadas. Elas não entram num acordo, não entram num entendimento. Alguém precisa intervir, alguém precisa ver no meio. O presbítero Charles vai lembrar, alguns anos atrás a gente teve uma situação que a gente estava tratando com uma pessoa, há muitos anos atrás, Charles. Estava tratando com uma pessoa, aí a pessoa ficou brava, queria bater na gente, ficou meio brava. Aí um dos pastores entrou no meio e falou: opa, calma lá, tem que entrar no meio. Entra no meio, vamos resolver esse negócio aqui. Uma pessoa que faz mediação, que intermedia uma situação complicada. Jesus, meus irmãos, entrou no meio. Está aqui o Pai, está aqui a terra, nós. Ele entra no meio. E ele faz algo. A mediação dele é de tal maneira que ele inflige sobre o seu corpo as nossas picuinhas, os nossos pecados, os nossos problemas. E ele se torna um mediador aceitável e ele nos reconcilia com Deus. Ontem todo mundo ficou de mão dada aqui, né? Mão dada é um ato de reconciliação. Até com as crianças a gente faz isso, né? Pede perdão para o seu irmão. Pede perdão. Agora para o seu irmãozinho. Agora dá a mãozinha. Dá um beijo no rosto do seu irmão. Gestos de reconciliação. Qual foi o gesto de reconciliação do Filho de Deus? Braços abertos, cravo na mão. Morte. E por meio da morte, ele alcançou a mais impossível de todas as reconciliações. Um Deus santo com um povo que não era santo. Mas ele entra no meio. E a morte dele satisfez a ira de Deus. O conceito de satisfação. A ira de Deus foi saciada. A ira justa, não é que Deus tinha sede de sangue, não. É porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus morreu. Esse mediador jurídico da aliança. Mas ele ressuscitou. Ele cancelou o escrito da dívida, mas ele ressuscitou para nos dar aquilo que a gente não poderia ter. Ele nos deu vida, nos deu relacionamento restaurado com o Pai. Por meio da cruz, ele se tornou o embaixador da nossa reconciliação com Deus. Então Paulo vira para essa igreja e fala assim: então eu imploro a vocês, que se Jesus fez isso por vocês, respondam a essa reconciliação, se reconciliem com Deus, parem de ser uma igreja cheia de brigas, de problemas, recebam o perdão, agradeçam a Deus pelo perdão, vivam o perdão. E se vocês resolverem isso aqui, agora precisa resolver isso aqui. Vocês também precisam se reconciliar uns com os outros, porque esse é o jeito de Jesus de fazer as coisas. Meus irmãos, eu lembro, pastor R6 Pro, no comentário dele sobre 1 Pedro, perdão, sobre Romanos, ele conta que um belo dia, quando ele era criança, ele era criancinha, ele estava jogando beisebol na frente de casa, e essa história é muito tocante, ela me toca muito, mas estava jogando beisebol na frente de casa, com os amiguinhos dele na rua, e de repente, enquanto ele estava jogando à tarde, uma barulheira estourou na vizinhança deles, um monte de gente batendo na panela, e ele achou que estava tendo um problema lá, e as pessoas começaram a sair de casa, e ele falou: o que está acontecendo? No primeiro momento ele ficou muito chateado, porque atrapalharam a partida de beisebol dele lá, e ele falou: o que está acontecendo? Ele não conseguia entender nada, até que a mãe dele chegou: meu filho, acabou, mãe, acabou o quê, mãe? Acabou a guerra, era o VJ-Day, era o dia que se acabou oficialmente a Segunda Guerra Mundial, e claro, ele era uma criancinha, mas a mãe dele começou a explicar o que estava acontecendo: meu filho, nós, os Estados Unidos, não estamos mais em guerra,
os nossos exércitos vão voltar para casa, e filho, eu e você não vamos mais precisar mandar telegrama para o papai, porque o papai vai voltar para casa, ele vai voltar, a guerra acabou, a paz foi feita. Meus irmãos, quando a guerra acaba, os relacionamentos são retomados, a vida, a alegria, a esperança, ela volta para o cenário. E se você nunca passou por uma guerra como essa, contra os nazistas ou alguma coisa, saiba que a guerra que a gente enfrentava antes de Jesus era muito maior. Mas Cristo nos perdoou, meus irmãos. Ele nos perdoou, Ele se reconciliou conosco, mas agora Ele vira para a gente como igreja e fala: agora é com vocês. Vocês agora são embaixadores meus dessa mesma reconciliação. Vocês precisam ir ao mundo com essa bandeira, igual a gente estava com a bandeira branca ontem, né? O branco vai ganhar, eu já falei, né? Vai ganhar. Eu estava brincando com o pessoal ali. Eu falei assim, gente, por um lado, parece que foi um pouco infeliz terem dado a cor branca para a gente. Porque cor branca e bandeira parece desisto, né? Mas a cor branca e a bandeira é justamente de que há uma desistência da guerra. É uma bandeira de paz, né? Quando você vê uma bandeira branca, é paz. Então, quando Jesus entrou na nossa vida, meus irmãos, Ele entrou com essa bandeira branca da paz, porque Ele é o príncipe da paz, e fala: você e eu não estamos mais em guerra com o Criador. A gente foi reconciliado. Agora vocês precisam ir em nome dessa paz, em nome dessa bandeira. Vocês perceberam o texto que a gente leu hoje de Isaías 49? O texto que a gente leu falava dessa condição pecaminosa de Israel, estava feio. Mas o texto fala lá, que Deus disse: arvorarei a minha bandeira, e os meus filhos trarão os seus filhos no colo e suas filhas sobre os ombros. O povo de Israel será reunido mais uma vez, apesar do pecado, apesar do exílio babilônico, apesar de tudo que eles tinham que passar. Deus reuniria seus filhos de todas as nações, com a bandeira da restauração. Só que Deus pega essa bandeira da restauração, coloca nas nossas mãos e fala: vai, vocês são embaixadores da reconciliação. Presta atenção no que eu vou falar agora, presta atenção. Vocês são embaixadores da reconciliação, porque não há outro modo possível de vida para quem foi perdoado por Jesus. Vou repetir. Nós somos embaixadores da reconciliação, porque não há outro modo de vida possível para quem foi reconciliado com Deus em Jesus. Não tem como. Seria uma hipocrisia ou viver duas faces se eu tentar dizer que eu sou crente por um lado, reconciliado com Deus, mas por outro lado eu vivo em guerra com as pessoas, usando palavras ácidas, cortantes, se eu não dou perdão nunca. Meus irmãos, na cruz do Calvário, Deus desfez esse nosso castelinho de justiça própria, e Ele nos dá agora uma mensagem de paz. A guerra acabou, a paz chegou sobre nós, e a gente precisa anunciar isso para outras pessoas. Tem que sair com panela na mão, blém, 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 blém. Tem que contar isso para as pessoas. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, veja aí no capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Ele diz: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Vocês receberam de graça tudo isso. E nós agora somos uma igreja de cooperadores com Deus. Então, vocês não podem tratar isso em vão. Vocês têm a palavra de reconciliação. E essa palavra de reconciliação, ela tem que ser apropriada e praticada para ontem. Olha o versículo 2 aí. Olha o versículo 2. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Deus está fazendo essa obra em vocês, coríntios, agora. Esse agora de Paulo
presta atenção que é bem escatológico isso. Esse agora de Paulo é esses últimos dias que nós estamos vivendo. É esse intervalo entre a primeira parúzia e a segunda parúzia, a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda. Esse é o tempo chamado agora. Ele fala, não é amanhã, não é depois de amanhã, é nesse tempo que vocês estão vivendo agora. Vivam a palavra da reconciliação, anunciem a palavra da reconciliação, divulguem isso aos outros. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, para a gente botar os pingos nos is nos devidos lugares. Reconciliação e perdão é para ontem, e é exigido de Deus. 2 meninos estavam brigando, não conseguiram parar de brigar, a mãe falou, para com isso. Aí eles brigam, e a mãe uma hora se esgota e fala, eu não aguento mais. E ela entra para o quarto e fecha a porta triste. Um dos meninos, meio preocupado com a mãe, percebe tudo aquilo. Ele vai lá na cozinha, pega um pedacinho de bolo, põe num prato, bate na porta da mãe. Ô mãe, você está bem? Eu trouxe um pedacinho de bolo para você. Aí a mãe fala assim, filho, obrigado, mas não é isso que eu quero. O que eu quero é que você se reconcilie com o seu irmão. Esse é o presente que você tem que dar para a mamãe. Esse é o que importa. Eu não quero que você me compre com presentes. Eu quero que você se reconcilie com o seu irmão. Quando a Bíblia fala sobre essa importância de reconciliar e falar o ponto de deixe a oferta no altar, vá primeiro se reconciliar com o seu irmão, é porque isso mostra o tanto que isso é importante para Deus. Deus não quer uma vida de adoração em que eu estou aqui tentando adorar a Deus, ao mesmo tempo que os meus relacionamentos estão todos fraturados, todos quebrados. Não faz sentido isso, são duas afirmações contraditórias. Resolve suas coisas, peça e conceda perdão, porque Cristo comprou esse perdão para você, e você precisa utilizá-lo, você precisa fazer bom uso dessa graça. E meus irmãos, caminhando aqui para o final, eu quero pegar uma parte bem prática com vocês, tá? Bem prática. O que é perdoar na prática? Vamos começar falando assim, perdoar não é pedir desculpas. Perdoar não é desculpar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque frequentemente quando a gente fala assim, cara, desculpa, cara. Você já fez isso antes, né? Todo mundo, cara, desculpa. Sabe qual que é o problema quando a gente pede desculpa? É que logo na sequência a gente não consegue fechar nossa boquinha, a gente fala assim, desculpa, cara, mas eu fiz isso por causa disso, daquilo e daquilo. Eu peço desculpa, mas eu me justifico de tudo que eu fiz. Eu fiz o que eu fiz, mas eu estava justificado. Esse negócio de... Eu vejo minha esposa se esforçando para ensinar os nossos filhos a não pedir desculpa. Pedir perdão, é mais difícil sair perdão da boca deles do que desculpa. Desculpa é fácil, foi mal é fácil. Meus irmãos, desculpa geralmente envolve uma justificativa para minimizar ou ignorar a natureza de uma ofensa. O perdão não é assim, meus irmãos. O perdão é um ato que reconhece o delito que uma pessoa cometeu. Mas o perdão voluntariamente opta por libertar a pessoa daquele julgo. Veja, vamos supor que eu e Massaque, a gente fez uma amizade boa hoje à tarde. A gente foi, né, Massaque? Eu, Massaque, Cleiton e Marcelo, os heróis dessa tarde. Desbravamos esse mato para que vocês possam ir para a trilha do córrego amanhã. Muito obrigado. Não precisa fazer palma, não. Não precisa não. É só uma brincadeira. Mas vamos supor que eu e Massaque, a gente foi para a trilha ali, Massaque. E vamos supor que você estava com raiva de mim por alguma coisa que eu falei hoje de manhã na mesa redonda. E na hora que eu estava de costas ali, desbravando, você pegou um pedaço de pau e pum, bateu na minha cabeça. É o Massaque, gente, vocês conhecem ele. Você fez isso porque você queria. Vamos supor, você bateu em mim porque você queria. E eu olho para você e falo assim, Massaque, o que você fez, cara, isso doeu. Eu fico com raiva de você. Perdoar envolve saber exatamente o que você fez e ainda assim falar,
eu te perdoo. Se eu fizesse isso contra você, é você falar, eu te perdoo, não porque eu não sei o que você fez, mas sabendo o que você fez, eu escolho intencionalmente perdoar alguém que lhe fez mal. Não é o que Jesus fez no caminho da cruz? Aquelas pessoas estavam ali intencionalmente querendo matar Jesus, não foi? E várias delas foram perdoadas por Jesus. Quando Pedro fez o que ele fez, Jesus já tinha falado para ele, ó, antes que o galo cante, você vai me negar. E ele foi lá e quê? Foi lá e negou Jesus. Jesus não precisava ter perdoado Pedro, mas ele quis perdoar Pedro. Ele libertou Pedro daquele jugo, daquela dívida que ele tinha com Jesus. Eu te perdoo. Eu te perdoo. E meus irmãos, perdão tem um poder muito diferente. Eu lembro de uma vez, eu já falei isso aqui na igreja uma vez, que eu ouvi de um pastor alguns anos atrás que o perdão, ele tem uma capacidade de causar um grande estrago nas estratégias de Satanás. Sabe por quê? Porque o perdão é uma lógica muito antinatural das coisas. Satanás é o acusador, é o enganador, é o manipulador. Aí de repente você quebra o esquema dele com perdão. Ele não tem o que fazer. Cara, não perdoa não, você sabe o que ele te fez. Eu sei o que ele me fez. Não perdoa não, ele é mau, ele é perverso. Eu sei, mas eu perdoo mesmo assim. O que o diabo faz contra isso? Não faz nada. Então o perdão é uma das armas do Espírito que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 10, que ele fala que a nossa milícia não é com as armas do mundo, mas com as armas de Deus. Por quê? As armas de Deus são poderosas para destruir fortalezas e anular sofismas. Quando você perdoa, você quebra com aquele ciclo, com aquela cadeia de ira que vinha acontecendo. Maridos e mulheres, experimentem isso. Experimentem isso. Experimente, você está conversando com a sua esposa, e aí o clima está lá meio ruim, vocês estão resolvendo as coisas, não está legal. Experimenta quebrar aquele negócio e falar assim, meu irmão, meu bem, eu sou um bobo, eu sou um panaca. Eu estou tentando me justificar. Eu sei o que eu fiz. Eu te peço perdão. E eu sei o que você fez. Eu te perdoo. Experimenta fazer isso. Corta o argumento no meio e fala assim, pá, perdão. Quebra. Que você não tem mais o que falar depois. Mas eu quero brigar. Não me perdoa não, eu quero brigar mais. Tem mulher que é assim, para com isso, mulheres. Tem homem que é assim também. Não fala de perdão não, eu quero brigar mais. Gente, eu não sei porquê. Por que tem gente que gosta de brigar? Qual que é o nosso problema? Tem uma história, não vou contar a história não. A pessoa, não fala dessas coisas não, porque eu preciso ainda brigar um pouco mais. Para com isso, gente. O perdão, ele quebra com esse ciclo de ira. A ira, ela tem uma propriedade perigosa de Torre de Babel, sabe por quê? Porque ela vai somando ira sobre ira, e ela vai virando uma zigurate que tenta chegar até o céu. É um problema isso. O mal você tem que cortar pela raiz, você tem que dar uma rasteira na discórdia. A discórdia está lá, eu sou discórdia, você dá uma rasteira nela. Como é que você dá uma rasteira na discórdia? Perdoando. Como é que você dá uma rasteira? Pedindo perdão. Em vez de ficar tentando justificar, admite logo que você é pecador, que você sabe que você falou, você sabe que você se irou, você sabe que você provocou, fala logo. Meu bem, eu provoquei, eu falei mesmo. Às vezes é difícil, né? Que você está coçando a garganta, eu não quero falar. Meu bem, me perdoe, eu falei mesmo. Eu falei o que eu falei. Eu estava num momento de ira, eu pequei contra você e contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado seu marido. Me perdoa. Quebra esse ciclo de discórdia. O perdão, meus irmãos, tem essa capacidade jurídica, é uma decisão de libertar alguém da dívida. E perdão tem um pouco mais, viu, pessoal? Porque o perdão envolve também a decisão de você abandonar o ressentimento, de você largar a amargura. O perdão envolve você não desejar se vingar depois. Não, eu te perdoo aqui agora, mas você nem sabe o que eu vou fazer com você amanhã.
Você não está. Que perdão é esse? Que perdão é esse que enquanto você está aqui perdoando, você está tramando a vingança? Não é perdão, meus irmãos. O perdão, ele decide estender graça e misericórdia. Graça e misericórdia, irmãos, graça e misericórdia. O que é misericórdia? Quando eu não dou a você o que você merece. Graça, quando eu dou a você o que você não merece. Misericórdia, quando eu deixo de fazer contra você o que você merece. Graça, quando eu dou a você o que você não merecia. Amor, cuidado, carinho, perdão. Então, meus irmãos, perdão envolve graça e misericórdia. E por fim, eu quero só terminar falando aqui de uma forma prática sobre o processo de perdão. Como é que acontece? Qual é o passo a passo? É bem simples, meus irmãos. Um dos dois tem que tomar a iniciativa. Na lógica dos homens, só quem foi o ofensor deveria tomar a iniciativa de pedir perdão. Eu não vou falar de perdão não, ele sabe o que ele fez contra mim, eu vou esperar ele falar comigo, nem que leve 50 anos. Mas essa não é a lógica de Filemon. Paulo vira para Filemon e fala assim: Filemon, eu sei que Onésimo fugiu dos seus cuidados, mas eu quero que você, Filemon, que é um crente mais maduro há mais tempo do que o Onésimo que acabou de se converter, você, Filemon, tome a iniciativa, mesmo que você sofreu dano, tome a iniciativa de abrir o seu coração, acolha Onésimo de volta, por amor a Cristo, é o que Paulo fala em Filemon. Então um dos dois tem que fazer um movimento. Quando um dos dois faz o movimento, tem que haver um reconhecimento da causa. Meus irmãos, não tem perdão sem o reconhecimento da natureza da ofensa. Isso é importante e vale para os dois lados, tá? Eu te perdoo, mas não importa o que fez. Não importa. Importa o que fez. Para que isso também não fique se repetindo desnecessariamente. Tem que haver reconhecimento daquilo que rompeu o relacionamento entre as pessoas e Deus. Depois disso, então, primeiro tem que ter um movimento, um tem que ir na direção do outro. Depois tem que ter um reconhecimento da ofensa e da dor causada. Terceiro lugar, Lucas 17,4, abre rapidinho aí, Lucas 17,4. E se você não conhecia esse texto aqui, agora você conhece e você é indesculpável diante de Deus, porque esse texto vai te assombrar pelo resto dos seus dias, amém? Amém? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Olha só o versículo 3, pega o versículo 3, ele fala assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então, olha lá, meus irmãos, presta atenção. Se o teu irmão pecar contra você, é para fazer o quê? O que o texto está falando? Primeira parte aí, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Tem muita gente que fala assim: se o teu irmão pecar contra ti, não vou fazer nada, porque o tempo vai curar. O tempo nunca curou nada, meus irmãos. Repreende o seu irmão, repreende em amor, vai com amor, com carinho, mas vai com verdade, repreende-o. Se o teu irmão se arrepender, perdoa, entendeu? Porque também não dá para você falar assim, você fez uma coisa errada contra mim, aí a pessoa fala, poxa, me perdoa, olha o que eu fiz. Aí você fala, não vou perdoar não, eu só vim aqui para dizer que você fez errado, mas eu vou embora. Não, você tem que perdoar. Jesus mandou perdoar. Se o teu irmão reconhecer o pecado e se arrepender, perdoa o seu irmão. Tem que fazer isso. Mas é mais do que isso. Se o teu irmão vier 7 vezes ao dia, dizendo que está arrependido, perdoa só 5. É isso? Perdoa só 3. Perdoa uma que já deu, né? A segunda, errar é humano. A segunda, não dá. Perdoa 7 vezes. Se 7 crentes, estou terminando meu sermão, então ouçam. Se 7 vezes ao dia a mesma pessoa vier a você dizendo estou arrependido,
perdoa todas as 7 vezes. Pastor, tem certeza? 7? 7 não é um pouco demais? Então vamos lá, me respondam isso. Quantas vezes você peca contra Deus durante um dia? Faz um cálculo mental aí, tenta dar um chute na sua cabeça. Um chute dentro da sua cabeça, não um chute na sua cabeça. Quantas vezes você acha que você peca contra Deus em um dia? Em pensamentos, com seus olhos, com as suas mãos, com as suas intenções. Quantas vezes você peca contra Deus durante um dia? Meus irmãos, você e eu, a gente nem pede o perdão suficiente para todas as vezes que a gente peca contra o Senhor durante o dia. E ainda assim, se Jesus voltasse agora, você vai para o céu. Sabe por quê? Porque o nosso sumo sacerdote com seu sangue é capaz de perdoar todos os pecados que você comete contra ele nesse dia, e amanhã, e depois de amanhã, e pelos próximos 10 anos, pelos próximos 50, até o dia que Jesus voltar. Se ele faz isso por você todos os dias, você não pode perdoar só 7 vezes seu irmão por dia? Você entende? Perdão é um motor que move a gente, meus irmãos. Tem que perdoar. Se está arrependido, tem que perdoar. O Senhor Jesus Cristo, e eu termino com isso, meus irmãos, Ele nos consola com essas promessas finais. Ouça, só quero que você ouça, tá? Se quiser fechar o olho e ouvir, não é dormir, ouvir. Ouça. Mateus 6,14. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É uma lógica. Se você quer ter as suas ofensas perdoadas, mas não quer perdoar outro, tem alguma coisa errada. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4:32. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Colossenses 3:13. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18:21. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. O perdão não é uma opção. O perdão é um mandamento na família da aliança. Perdoe sua esposa, perdoe seu marido, perdoe seus filhos, reconheçam pecados juntos, orem uns pelos outros, porque essas práticas estão enraizadas na graça e na misericórdia de Deus para a minha e para a sua vida. Amém? Está na hora da gente desfazer esse terremoto. Está na hora da gente reconstruir as casas, consertar os pavimentos da nossa família, suturar aquilo que está rompido, para a graça do nosso Deus. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, o Senhor confiou a nós a mensagem da reconciliação. Nós somos embaixadores do Teu reino, Senhor, e nós estamos diante de uma oportunidade maravilhosa, da decisão de libertar ou de liberar os ofensores que praticaram pecado contra nós. Porque o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a oração do Pai Nosso, que diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Senhor, ensina-nos o caminho da reconciliação, para que na igreja do Senhor haja unidade, haja aliança, haja relacionamentos puros e sinceros, relacionamentos consertados com a cola do Espírito Santo, Senhor. Faz isso em nosso meio e dá-nos esperança, Senhor.
Ensina-nos a sermos praticantes dessa mensagem e propagadores dessa mensagem, para que o mundo conheça a tua paz, para que a guerra entre o Criador e a criatura seja desfeita pelo Evangelho da paz, e que nós saibamos praticar isso no recôndito do nosso lar, na vida da igreja, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos cantar ao